Hey guys, welcome back to Idiomas na Web. Bom, eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre professores de idiomas. Eu me preparei bastante, pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu fico com receio dos professores pensarem que eu estou, Rafa tá falando mal e tarará. Não é bem essa a proposta. Eu quero, na verdade, abrir os olhos dos alunos e quero também ajudar os professores a se qualificarem mais, a buscarem melhoras, enfim. Bom, o tema da nossa conversa hoje vai ser um bom professor de inglês. E aí eu já conversei com vocês em outras oportunidades, mencionando que um bom professor de inglês é aquele que faz com que o aluno fale bastante durante as aulas, né? E isso vai continuar valendo para todos os meus vídeos, porque essa, na verdade, é a minha opinião. O que acontece? Muitas vezes os professores, eles se tornam professores por um acaso, né? Na verdade, ensinar, principalmente inglês, é aquela coisa. A pessoa tá ali, teve uma dificuldade de grana, fala, vou ensinar inglês, né? Às vezes passa 3 meses fora, estudou lá quando era, né, ensino médio, passou 3 meses nos Estados Unidos, voltou, vou ensinar inglês. Então o que acontece? Muitas vezes, se você conversar com um psicólogo, você perguntar a ele assim, qual é a abordagem que você usa? O psicólogo vai saber dizer para você, eu uso abordagem tal, eu uso abordagem tal e faço isso e aquilo outro. Bom, tudo bem. Se você perguntar a um professor de inglês qual é a abordagem que você usa, 99% dos professores vão dizer abordagem, o quê? Método. Eu uso método de conversação. Gente, conversação não é método. Existem várias abordagens em inglês, existe muita teoria por trás disso tudo. E o que acontece? Muitos professores começam a ensinar jogados assim na sala de aula, porque os cursos de inglês estão precisando de muitos professores de inglês. Então assim, eles não têm condições de treinar, não têm tempo de treinar os profissionais, as pessoas não se capacitam, começam a ensinar, já começam a fazer um dinheirinho e daí não tem mais como parar porque já tem muitas turmas, não tem como parar para poder estudar, não tem mais tempo. E esse é o grande problema. Aí é o que eu falo, se você pergunta a um psicólogo a abordagem que ele usa, ele vai te dizer. Se você pergunta a um professor qual a abordagem que ele usa, ele muito provavelmente vai dizer abordagem, o que é isso? Pois é, isso acontece porque são profissionais que não se prepararam para ensinar, para a docência, simplesmente foram passar um tempo fora, voltaram e acham que podem ensinar porque falam um pouco de inglês, uns até falam bem, mas aí falar um idioma não significa que você tem condições de ensinar. É por isso que as pessoas perguntam, então eu tenho que fazer aula com um professor nativo. Não é isso também, porque eu tive professores nativos que eram péssimos. Não estou dizendo que todos os professores nativos são péssimos não, mas assim, eu tive alguns que eram horríveis. Falavam inglês perfeitamente, tudo bem, mas não tinham técnicas de ensino. Então a gente tem que unir, gente. O inglês tem que ser bom, mas as técnicas também. Porque o que acontece? Eu estudei inglês muitos anos, eu começo a ensinar, eu não sei de nada. Mas eu me lembro que o professor fazia essa brincadeirinha comigo, esse joguinho, colocava a gente para trabalhar em par, então eu fazia a mesma coisa. E não é bem por aí. Tudo existe uma teoria por trás, tudo existe uma técnica. Por exemplo, se eu devo usar alunos para conversar em pares, se eles vão trabalhar em trio, se eu vou fazer uma atividade de fala agora no começo, se eu vou fazer uma atividade escrita, se eu vou propor uma discussão, que joguinho que eu vou fazer, ou eu começo sempre com um joguinho, mas esse joguinho eu estou usando esse joguinho hoje porque eu quero começar um tópico novo. Enfim, vai ter várias coisas que vocês vão precisar saber e a maioria dos professores não sabe, isso me preocupa muito, né? Porque as pessoas começam a ensinar de boa. E aí o que acontece? Os alunos não conseguem progredir. E aí eles falam, mas é porque eu estudei tantos anos em tal curso e não aprendi nada. Bom, isso é muito comum. Gente que estudou 4, 5 anos, que vem ter aula comigo e fala assim, Rafa, poxa, eu estudei 5 anos e eu não consigo ver progressão nenhuma. E aí é muito triste, porque você gastou o seu dinheiro, você investiu. Não vou dizer que é culpa do professor, porque às vezes ele nem sabe que ele precisa se capacitar. Pegaram ele, jogaram ele na sala ali de aula, ele começou a dar aula e aí ele viu o que era legal, o que fazia os alunos rirem, o que fazia eles se divertirem, e aí ele repetia a mesma coisa. Só que não é assim, gente. Por trás de toda brincadeirinha que a gente faz na aula, existe uma teoria por trás, existem técnicas que precisam ser usadas e que você precisa saber fazer. E esse é o grande problema dos nossos professores de inglês aqui no Brasil. Um tempo desse atrás, eu assisti um vídeo de uma pessoa que mora fora já há um tempo, também é professor de inglês, e essa pessoa estava metendo pau nos professores brasileiros, falando assim, porque no Brasil você não vai aprender idioma, você não vai aprender inglês porque os professores não sabem, porque você precisa estar num outro país e é assim que a gente aprende, tarará. Eu não vou ser tão taxativo a esse ponto. Você consegue aprender idioma no Brasil? Sim. Eu fiquei fluente no Brasil, aprendi aqui, tive excelentes professores que me ajudaram bastante, mas professores que estudavam e sabiam o que eles estavam fazendo. Essa é a grande questão. Então, muitas vezes alguns professores me procuram para fazer treinamento comigo via Skype e a gente começa... Não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Eu só estou dando exemplo. Aí as pessoas, eu começava a ensinar, falar, Rafa, mas aí como é que eu faço para melhorar minha aula? Bom, a gente primeiro tem que estudar as teorias. E eu mostrava as teorias e as abordagens e a pessoa falava assim, nossa, mas eu não sabia disso.
Pois é, sabe quando a gente faz isso e isso na sala de aula? Por que está errado? Por causa disso, disso e disso. Então leva os professores a refletirem um pouco sobre as próprias práticas, o que eles fazem, né, de certo e de errado. Ou às vezes a gente pode fazer aquela coisa, mas a gente tem que ter o objetivo da gente em mente. Bom, eu estou fazendo isso agora por causa disso, disso e disso. E aí não é o que acontece, os professores fazem as coisas na doida. Então como escolher um bom professor? Gente, vai num curso de inglês legal, tá certo? Assiste uma aula, eles sempre te dão uma aula gratuita, né? Perceba primeiro se o professor faz com que você fale durante a aula. Se você assistiu uma aula de 60 minutos, né? Eu já até falei isso antes para vocês. E você falou, tipo, atividades que ele colocou vocês para falarem foram atividades de 10 minutos só, em 60 minutos de aula, não se matricula. Ah, mas o professor é tão legal, tão gente boa, eu me diverti muito, a gente fez brincadeira e tarará. Gente, mas se divertir e fazer brincadeira não vai garantir que você atinja a fluência que você precisa. E o seu dinheiro, ele precisa ser bem gasto, pelo menos eu penso assim, né? Agora, se você entrou numa sala de idiomas, né, para aprender inglês, e o professor fez atividades com você, tipo, pelo menos de meia hora, 30 minutos da aula de 60, foi você envolvido em atividades orais, em que você precisava falar, ou conversando com o parceiro, ou conversando com o professor, fazendo pergunta a todo mundo na sala de aula, enfim, seja o que seja, você precisa estar falando. Se você assistiu essa aula experimental e notou que você falou bastante durante a aula, pode se matricular que você vai desenvolver a sua fluência. Agora, se você entrou no curso, sentou na cadeirinha lá, o professor não foi capaz de fazer com que você falasse, nem que seja em uma atividade, então não faz. Não se matricula porque assim, esse professor infelizmente não está sabendo lidar com você. Ah, mas às vezes, aí, como os professores dizem, mas às vezes o próprio aluno é muito tímido, mas aí é que tá, aí é onde você precisa usar as suas técnicas para fazer com que aquelas pessoas também falem. Eu sei que tem pessoas que são travadas psicologicamente, tem um monte de bloqueio, enfim, mas o professor precisa estar sempre tentando fazer com que essas pessoas quebrem esse bloqueio, afinal de contas elas estão pagando. Nas escolas de idioma eu trabalhei muitos anos, fui coordenador, diretor, enfim, fui treinador de professores e as pessoas se matriculavam nas escolas dizendo sempre assim, ah, eu preciso falar. Eu preciso falar, eu preciso falar. Ninguém entra no curso de idiomas assim, ah, eu queria, sei lá, aprender mais vocabulário. 99% das pessoas se matriculam e dizem, ah, eu queria tanto falar, eu até consigo entender alguma coisa, eu consigo ler, consigo escrever, mas falar é o meu grande problema. Pois é, esse é o grande problema da nação inteira. Então todo mundo está gastando dinheiro porque quer investir para poder chegar na fluência. E os professores muitas vezes não estão preparados para isso. Então, primeira dica, vai assistir a aula experimental. Se você perceber que você não falou, que o professor não propôs atividades orais na sala suficientes para pelo menos ser 30 minutos de prática oral sua, não se matricula porque essa aula não vai te fazer fluente, tá? Você pode até aprender muita coisa, aprender vocabulário, o professor pode ser legal, mas fluência você não vai adquirir desse jeito, né? Primeira dica. Depois, você precisa estar na aula e estar prestando atenção como é que o professor está conduzindo as atividades, né? Se a gente está o tempo inteiro, por exemplo, no livro, fazendo o livro o tempo todo, atividade, preencher a lacuna no livro, não sei o que lá no livro, você abre o livro na página tal e faça o exercício tal, aquelas aulas que estão ali o tempo inteiro no livro, isso prova que muitas vezes o professor ou ele não preparou a aula direito e ele está fazendo tudo pelo livro, ou ele não tem tanta experiência e não consegue sair do livro. Eu não estou dizendo aqui que você não pode usar o livro, você pode sim, mas muitas vezes você faz aquela atividade do livro se tornar uma atividade de conversação, se tornar uma atividade oral. E aí o que eu falo? Gente, ó, eu estou fazendo essa atividade que vocês acabaram de fazer agora, ela está proposta no livro, só que no livro a gente está como atividade escrita e eu transformei ela numa atividade oral, mas ela está aqui para os alunos perceberem que a gente está consumindo o livro sim, só que eu estou transformando, tirando a atividade do livro para a atividade oral. Aquela coisa de estar ali no livro o tempo inteiro é muito difícil que você seguindo uma sequência de um livro você consiga desenvolver a oralidade dos alunos, porque a maioria dos livros, né, eles têm muito reading, muito writing, coisas que muitas vezes são desenhadas para que os alunos façam em casa e não no momento da aula, tá bom? Então é mais uma dica para vocês, se o professor está ali o tempo inteiro só no livro o tempo inteiro, tem alguma coisa errada. Ou ele não preparou, ou ele não sabe o que ele está fazendo, ele está achando melhor seguir o livro para poder não errar. E isso não é muito legal, né? E a outra coisa é o seguinte, você notar que quando você sai da aula de inglês, você parar e se perguntar, o que foi que eu aprendi hoje? Né? O que foi que o professor fez? Né? Quais foram as palavras novas que eu aprendi? As expressões novas, os phrasal verbs novos que eu aprendi na aula de hoje? Você precisa estar com o seu caderninho e aí todas as palavras que saírem novas na aula, que você aprender, você anota.
né? Então tá lá com a minha folhinha do lado, eu anoto tudo que eu aprendi e no final da aula eu tenho um balanço. Eu falo, poxa, na aula de hoje eu aprendi, sei lá, o professor eu aprendi no meio das nossas conversas, eu aprendi 15, 20 novas expressões, palavras novas, aprendi a pronúncia disso, daquilo outro. Ou seja, hoje a aula foi proveitosa, eu aprendi bastante, porque muitas vezes os alunos saem da aula e se você perguntar assim, o que você aprendeu hoje? A pessoa para e fala, eu nem sei, a gente conversou lá assim, mas, né? Não consegue. Muitas vezes os pais perguntam para os alunos, e aí para os filhos, né? O que você aprendeu hoje na aula com a professora ou com o professor de inglês? Aí o aluno, não sei não, mãe, não sei não, a gente fez uma brincadeira lá e tal, porque os professores não levam isso para o consciente dos alunos. Quando eu acabo minha aula, eu provo para os meus alunos o quanto eles aprenderam e evoluíram na aula de hoje. Então eu falo assim, gente, eu cronometrei o tempo de vocês de fala, hoje vocês falaram 40 minutos durante a aula, eu só falei 20. Então todas as aulas todas as atividades que vocês fizeram foram, a maioria delas de fala, vocês falaram 40 minutos, eu só falei 20. E hoje eu deixo tudo registrado no quadro. Hoje aqui, ó, estão 20, 30, sei lá, 15 expressões que nós aprendemos hoje. A gente checou a pronúncia dessa e dessa palavra. Então hoje foi uma aula muito proveitosa para todos vocês. O que vocês acham? O que foi mais interessante para vocês hoje? Qual foi a expressão nova que vocês aprenderam? Isso no final da aula, nos 5 minutos finais, porque eu vou levar para o consciente do meu aluno o que ele progrediu naquela aula, porque senão é como se eu jogasse tudo pela janela. O aluno sai e fala, eu não lembro o que foi que eu fiz, eu nem sei se eu aprendi alguma coisa de nova hoje, porque os professores não colaboram no final. Então é isso, se você saiu da aula e você não tem a sensação de que você aprendeu e que você não tem aquela lista de coisas novas que surgiram durante a aula, também não se matricula, que não vai ser legal. Tá bom? Então aí vão essas 3 dicas básicas, como escolher um bom professor, como escolher um bom curso de inglês. Se você conseguir preencher esses 3 requisitos aí, tenha certeza que você vai sim conseguir desenvolver seu inglês com esse professor, com esse curso e que você vai alcançar a fluência tão desejada. Tá bom, gente? Então assim, para os professores, busquem ter mais consciência do que vocês estão fazendo, estudem a metodologia, as abordagens, as técnicas para que vocês saibam o que vocês estão fazendo. E os alunos prestem atenção para não estar aí pagando, investindo muito dinheiro num curso ou num professor que não está preparado para te dar o que você precisa ter, tá bom? Então, abraço para todos vocês, espero que tenham gostado das dicas. Se tiverem sugestões, perguntas, reclamações, enfim, coloca tudo aqui que eu respondo para vocês, tá bom? Abraço para todo mundo, see you guys later!